ficar uma semana no máximo, que vai ser o custo que vai ficar nessa clínica, e depois? E o pós? Então, essa é a grande, muito dinheiro sendo desperdiçado, falta política para este assunto. E a questão final da Cracolândia, da Cracolândia com o Kratóide. A gente diverge muito nas entidades, mas eu sou contra a internação compulsória. Eu sou contra porque não tem política nem para internar as internações voluntárias, né? Fizemos um trabalho aqui ao longo do Rodoanel, e ali em São Mateus, embaixo do viaduto, nós identificamos 50 usuários de crack. E nós fomos conversar com eles, que eu sou de lá da região de São Mateus, 20 deles aceitaram ser internados. 20. Arrumamos lá um transporte e levamos para o Kratóide. Chegou no Kratóide e saiu que não tinha vaga. Não temos vaga. Então não tem vaga. Infelizmente não tem vaga para as pessoas que querem de fato a recuperação. Falta muita política. Então não adianta me fazer propaganda aí, não adianta querer internar as pessoas à força se não tem política sequer para internar os que querem, por isso espontânea vontade. Muito obrigado por permitir que eu participasse. Obrigado, Wilson, pela participação. José Florentino, gostaria de fazer um comentário a partir da exposição da Wilson. Agradecer pelas suas colocações. O cartão Recomeço foi eu que estudei quando ele ainda estava em Minas Gerais. E lá já tinha o apelido de cartão crack. E, na realidade, a família não recebe esse dinheiro, ela recebe o cartão. Ela vai levar o cartão, ela tem que passar lá na comunidade, na região internada. É uma grande oportunidade da família participar do tratamento. Ela caiu na comunidade e ela vai ser abordada. Aí vai ser trabalhado codependência, vai estreitar, ela vai acompanhar também o tratamento do ente querido, mas é ela que paga. Ela não vê o dinheiro. Ela vai lá e passa o cartão e coloca a senha, mais nada. E é liberado numa central. Cada um tem sua central. Em Minas Gerais é na Subsecretaria de Drogas e Álcool. Aqui em São Paulo deve ser na Secretaria Social. Deve ser, foi para eles que eu passei todo o material. Né? Esse é o objetivo. Funciona. Olha, funciona muito bem em Minas Gerais. Só que em Minas Gerais eu falei que a gente vê de binóculo, porque eles fazem lá a discussão de protocolo com 1000 pessoas. 1000 entidades, todos de comunidades terapêuticas, todos discutem o protocolo e todos aplicam o protocolo. É uma coisa muito diferente. Aqui não, a gente nem dialoga, nem tem diálogo com as comunidades terapêuticas. Cada um por si, e agora elas estão se inscrevendo para poder ser, logicamente, uma das entidades que vai ser encaminhada essas pessoas para ela poder utilizar o cartão Recomeço. Né? Mas eles não têm estrutura para tal, não têm facilitações de aprendizado. Né? Minas Gerais, o próprio governo está oferecendo capacitação e também pós-graduação, tudo gratuito. Então a comunidade começa a trabalhar, participar, ela recebe também condição para reestruturar diante da Anvisa 29, antes era outro Anvisa que já veio 101, né? Então está muito adiantado. Aqui a gente não está fazendo nada disso. Né? Quando a gente vê o trabalho do Kratóide, até então ele foi feito, montado de uma forma para ser involuntário. Sabe quanto se internou involuntário? 1. Uma vez que o dependente químico se apresenta, não é mais involuntário. Aí é voluntário. E um ponto fraco do dependente em situação de rua é família. Eles detestam câmera, fotografia e também filmagem. Justamente para a família não identificar ele. E quer ver um ponto fraco dele? A família está presente procurando a choro. Tudo menos isso. Aí ele é o menininho do papai, ele é o menininho da mamãe, ela vem, fala, ele segue. Né? Não tem esse negócio de agressão, né? Até o contrário. E não tem ali uma cumplicidade de todos os dependentes para não falar onde ele está. É o contrário. Você conhece ele, cabelinho, o alemão, tá ali, ó, o alemão fica ali, ó. Todo mundo entrega ele. E a família leva, no caso leva para o Kratóide, né? Porque quando houve essa informação, todo mundo usou para o Kratóide. Então o Kratóide bombou, né? E na realidade não era para ser desse jeito. Mas a gente sabe que tudo isso também faz parte da política. Né? E criou um movimento para tal. Né? Bom,
O que eu sou contra é internação curta. Então está sendo praticada internação de 15 dias, 30 dias, isso é refresco, isso não é para nada. Ele mal sai da síndrome de abstinência, já tem que voltar para a rua. Ele não aprendeu absolutamente nada. Então isso é um absurdo. Mas está sendo feito isso. Né? Então, eu falei das manifestações. Quem sabe um dia a gente se organiza a tal ponto daí exigir que o governante faça correto. Não faça política com isso. Faça correto. Encaminha com o tratamento. Se é crack, é 6 meses. Não adianta, não tem conversa. Leva-se esse tempo. Quando a gente fala de internação compulsória ou involuntária, tem uma pesquisa americana que fala o seguinte: as duas têm o mesmo resultado, voluntária e involuntária. Involuntária, levada à força, desejo da família, com laudo médico. Né? O que muda? E comunicação no Ministério Público. O que muda? Lá na frente, o tempo é diferente. Aquele que aceitou voluntário, ele sai mais rápido. O involuntário, ele vai ficar 9 meses. Porque ele vai ficar 3 meses, de 30 a 90 dias, ele não aceita o tratamento. Então, ele passou a síndrome dos 15 dias, vão ficar insistindo para ele participar, ele não vai. Ele não quer levantar. Ele não quer fazer nada. E o tempo vai passando. Ele, por si, acaba se tocando. Não existe isso na comunidade terapêutica, de pegar a força, dar choque, não tem nada disso. Ele vai se tocando porque as pessoas vão indo embora. A família vem visitar, ele não vem. Né? Cada comunidade tem a sua punição. Isso que é interessante em Minas Gerais, esse protocolo de discussão que todas fazem igual. Aqui a gente não tem isso. Então uma comunidade faz assim, a outra faz assado, uma coloca uma rigidez a mais. Né? Então ele não colaborou, mais 15 dias sem ter visita. A grande punição ele já está tendo, ele é um dependente químico. E dependente químico, a dependência química é como um título. Uma vez, nunca mais você vai deixar de ser. Você mesmo falou isso. Evitar o primeiro, andar com pato, né? Acaba dando o quê? Eu gostei muito do exemplo. Então, e é verdade, evitar o primeiro gole. Né? E tudo é pelo álcool. Mesmo sendo usuário de crack, e beber o álcool, que vai dar memória eufórica. A memória eufórica vai fazer uso da droga de preferência. Ele nem percebeu, já foi. Né? É muito rápido esse processo. Só queria fazer essa colocação. O cartão recomeço é uma boa, mas a gente precisa ainda, e o cartão recomeço, eu vi comunidades internando para 9 meses. Né? Eu não sei se vocês entenderam isso. Para a família é uma ótima. 9 meses despreocupado. Família pensa assim. E a gente olha para a família diferente. A gente fala, tem que trabalhar 9 meses na codependência. Não pode dormir um dia sem trabalhar a codependência. Né? O quadro da codependência parece uma depressão. Ele pode virar uma depressão. E a coisa pode ficar muito mais grave. Né? Quando codependência, fácil tratar. Uma vez que abandonou, depressão não é tão fácil assim. Né? E aí, logicamente, que é um outro assunto. Espera aí, só aí. A Maria Alice de Mestre tem comentado nessa questão. Estou acostumada. Eu só queria fazer um esclarecimento em relação ao programa Recomeço. Quer dizer, o programa Recomeço ele é um programa onde estão envolvidas 3 secretarias. Secretaria da Justiça do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Saúde do Governo do Estado de São Paulo e Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo. Então, é um trabalho conjunto dessas 3 secretarias, cada uma com suas atribuições específicas. Isso significa o quê? Que uma vez que a saúde está envolvida, toda a parte de tratamento do dependente, né, está por conta e sob o cuidado da saúde, seguindo exatamente o que está previsto na Política Nacional de álcool e drogas, inclusive do Ministério da Saúde, e de atendimento à saúde mental, que isso ocorre na rede. Né? A rede ela tem as suas precariedades, as suas dificuldades, mas o tratamento é para ser feito aí. Né? Toda essa parte do cartão Recomeço é para ser usado
em instituições que o termo que eles estão usando, né, isso gera uma certa confusão, o termo de reabilitação, e tem outro termo que agora eu não me lembro, mas eu sugiro que todos leiam, né, vocês entrarem no site do IMESC e clicar em infodrogas, vai lá, é legal essa questão. A gente colocou o link lá para o decreto que cria o programa Recomeço, para a resolução conjunta das 3 secretarias e para o edital de chamamento, né, dessas instituições que vão, ser financiadas por esse cartão Recomeço. E essas instituições, elas são várias, que essa letrinha é tão pequenininha aqui, depois eu posso até olhar com calma e ler para vocês. Acho que são 4 ou 5 tipos de instituições e elas não vão tratar do ponto de vista da saúde. O que o programa Recomeço diz é que essas instituições, para que o dependente, enfim, o usuário, possa fazer o uso dessas instituições, possa ir para essas instituições, ele vai ter que estar amarrado com a saúde, tratamento na saúde. E que ali vai ser um momento onde ele vai ficar por um tempo determinado, internado, para a sua reinserção social, para toda essa questão do social dele, e não do tratamento em si, e do ponto de vista da saúde. Então, eu acho muito importante a gente ler isso, porque isso dá muita confusão, até para nós que somos do próprio governo, né, e até a forma como a mídia transmite isso também nos confunde muito. Então, eu acho que nós, enquanto cidadãos, precisamos ser bem informados e não confundidos. Então, é importante que a mídia tenha o cuidado de transmitir a informação como ela é, e que nós também tenhamos o movimento de ir em busca dessa informação para poder entender melhor do que se trata realmente o assunto. Né? A mesma coisa aconteceu com o programa de internação compulsória, quando isso foi lançado no começo do ano, que na verdade foi colocado de uma maneira equivocada, né? Tanto é que depois o próprio governo dizia que internação compulsória só em último caso, né? E foi a coisa tratada de um jeito assim extremamente complicado, que gerou toda a polêmica e toda a discussão, com toda a razão, né? Tanto é que, da forma como o Florentino falou, houve uma internação compulsória que foi recente. Tem uma matéria aqui no site da Secretaria da Justiça, de 26 de abril, que coloca que o CRATOD, com a implantação do plantão jurídico no Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas, CRATOD, realizou 3.440 acolhimentos e 656 internações de dependentes químicos. A grande maioria, mais de 90%, foi com consentimento do usuário de droga. Então, acho que uma coisa que é importante, né, em todo esse trabalho que o governo está fazendo, assim, por mais que muitas pessoas tenham críticas, né, o governo está tomando iniciativas para tentar resolver um problema que ele entende que é um problema ali importante, né? Eu acho que tem uma outra questão que temos que entender também. Os governos se comprometeram, né, em trabalhar em relação ao crack, né? É uma pauta de campanha, foi uma pauta de campanha dos governos que foram eleitos, ou seja, eles estão cumprindo com aquilo que eles se comprometeram. Essa da forma certa ou errada, isso eu acho que não é a nossa intenção agora de discutir, mas acho que é para entendermos como é que a coisa vai caminhando. Então, uma vez que se propõe trabalhar com o crack, né, enquanto uma pauta para a eleição, né, uma pauta de campanha, à medida que você ganha a eleição, então você vai ter que fazer alguma coisa com aquilo que você propôs, ou seja, cumprir com aquilo que você disse que ia fazer, né? Por que escolheram o crack? Acho que é da mesma forma, né? Porque
alguém perguntou por que criminalizar, né, e agora estão querendo, né, descriminalizar ou despenalizar. Então, por que escolheram o crack? Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que se questionar, né, tem que fazer essa pergunta, tem que tentar entender do ponto de vista de uma análise sociológica. A Beatriz Carlini fala que existem alguns movimentos que levam a determinadas situações, né, de leis, de repressão ou de liberação, mas de uma forma geral, assim, ou você se pauta em dados científicos, ou você se pauta numa realidade que você está vendo ali no momento, que pode ser emergente, não quer dizer que ela seja o maior problema, mas que chama atenção aos olhos, ou porque é uma forma de você coibir algumas coisas que não agradam, né? Eu acho que a gente precisa pensar por que o crack, né? Imaginando, do ponto de vista epidemiológico, as drogas mais consumidas são o álcool e o tabaco. Eu só queria falar uma coisa que eu esqueci no comecinho. Eu estou muito feliz de estar aqui com 3 pessoas que são muito queridas, né? A primeira delas, Roberto Noritomi, doutor Roberto Noritomi, sociólogo, trabalhou comigo no IMESC. Quando eu entrei em 1992, ele entrou junto comigo como sociólogo e eu como psicóloga. Doutora Maria Teovina Reis de Toledo Barros, socióloga também, era nossa diretora quando nós 2 entramos no IMESC, né? E hoje ela voltou, depois de rodar aí, né, em Brasil e mundo afora com questão de drogas e AIDS, voltou a trabalhar no IMESC, e é um prazer tê-la de volta. E a Ana Lúcia, que é fono, né, fonoaudióloga, faz perícia lá, avaliação geológica, e está no Centro de Estudos também para nos ajudar com pesquisa. Muito obrigada. Obrigado pela entrevista. Agora, a plateia, Sônia Alves, nossa vice-presidente de Alex. Boa noite a toda da mesa, boa noite ao público. A minha pergunta vai dirigida ao Dr. Luiz Carlos Vanoá. No primeiro momento, eu gostaria de saber sobre a descriminalização das drogas. Qual a sua opinião? Os países que adotaram essa descriminalização, se eles avançaram nesse aprisionamento de pessoas que são usuárias, é o que acontece aqui no Brasil, que muitas vezes você está com, o rapaz lá está com 100 gramas de droga, já é preso como traficante, né? Então, essa é uma pergunta. Uma outra questão é sobre a abordagem que o José Florentino falou, que estava sendo um sucesso a abordagem. Então, eu não consigo entender por que dessa política da internação compulsória, que a mim me pareceu uma política muito populista, higienista, né? Porque, na verdade, a pressão era em cima da Cracolândia, o que se fazia, que se iria se fazer com a Cracolândia, e aí embarcaram os 2 governos, o governo do Alckmin e o governo Kassab. E os 2 embarcaram nessa política higienista e de internação compulsória, que, para mim, é um absurdo. Ela pode fazer diferença lá na frente, mas ela está invadindo a liberdade do cidadão. Se ele não quer ser internado, ele não será internado. Ele tem que ser convencido para tal. E se a política de abordagem era boa, por que então a política de internação compulsória? Essa é a minha pergunta. Eu queria só fazer uma propaganda aqui, inclusive pedir autorização para a Bel, para ver se eu posso fazer uma propaganda, sobre essa revista, que foi produzida integralmente aqui pelos funcionários da Câmara, e que tem matérias fantásticas aqui dentro, né? Eu já passei, já dei uma folhada, não li tudo, mas já dei uma folhada, que vai desde a questão da Comissão da Verdade, a vida dos motoqueiros na cidade, né? Que foi uma matéria maravilhosa aqui dentro, entre outras matérias aqui dentro, que estão muito boas para vocês darem uma lida, tá bom? Então, quem quiser, tá ali, ó, é só pegar ali na saída, tá? Sônia Alves. Doutor Luiz Vanoá. Vice-presidente. Professor, obrigado. Eu teria que falar aqui tudo, no mesmo tempo que eu falei para poder responder isso aqui, depois do que o Eduardo falou. Inclusive, eu anotei um monte de questões aqui relacionadas à tua pergunta. Tá? Na verdade, nós não temos nenhuma experiência no mundo de descriminalização. Primeiro é bom saber que descriminalização e liberação são 2 coisas totalmente diferentes. Né? Você pode despenalizar, sabe, sem liberar. Quer dizer,
por isso que o meu discurso aqui foi um discurso contra a prisão, para não entrar muito no detalhe de liberar, eu fui contra a prisão. Prisão é uma coisa que não resolve nada, está só piorando a nossa sociedade. Tá? Piorando, além de ser uma escola do crime, a gente prende o traficante num lugar onde vende droga. Coisa mais ridícula, a gente está desmoralizando o próprio Estado. Sabe? O Estado fica sem legitimidade para fazer mais nada. Quando ele prende uma pessoa, ele vai para uma cela e lá ele vai ter que comprar a droga lá, porque lá vende. Então tem um outro traficante, vai demorar para ele conseguir ser o traficante da penitenciária. Então, o Estado ele tem que pensar em fazer as coisas racionais. Eu sempre digo o seguinte, nós, desde o Código de Hammurabi, que foi a primeira lei que botaram no meio de uma cidade, uma pedra, tá? A gente pensa a sociedade com lei. A gente pensa que a cidade do Hammurabi lá tinha 100 mil habitantes. Tinha uma pedra, o cara fazia uma coisa errada, prendia. Grécia Antiga, cidade de 200 mil, 400 mil habitantes, vai lá, o cara fazia, prendia. Muito fácil. É uma lei, tem que cumprir a lei, né? Hoje nós vivemos em cidades de 1 milhão, 10 milhões, 20 milhões de habitantes, e a gente quer fazer a mesma coisa, botar uma pedra no meio da cidade e quer que aquela lei seja cumprida por todo mundo. Não vai ser. Ninguém vai mais regular uma sociedade com lei. A gente tem que regular com bom senso. Sabe? A gente tem que regular a nossa sociedade com a realidade, não com o imaginário de uma pedra do Código de Hammurabi lá no meio, achando que vai regular tudo. Tá? Então, a questão das drogas é um problema de fato, que ninguém vai resolver colocando uma lei proibindo lá. Tá? Isso não vai resolver. Só está piorando, porque o Estado está perdendo mais legitimidade e os outros crimes estão ganhando com isso. Ah, se droga, que eu fui preso de droga, aqui tem droga, então eu posso roubar, então eu posso matar. Quer dizer, esse é o problema. Eu trabalho com direito, então essa questão da internação compulsória é um negócio que não entra na minha cabeça, porque a gente passou séculos, anos e anos, para dizer que uma pessoa perder a liberdade precisava de um mandado judicial fundamentado. Sabe? E a gente está jogando tudo isso fora. Anos e anos. Quer dizer, os médicos vão sentir a consequência disso lá na frente, porque essa prisão que eles estão decretando pode causar alguma morte, pode ter uma briga, o cara pode acontecer alguma coisa. Esses médicos vão ter que responder por habeas corpus, tá? Porque é uma limitação, é uma coisa nova, mas ninguém pensou, mas os médicos vão ter que responder por habeas corpus, quer dizer, vamos supor que um familiar quer internação, mas tem outro familiar que não quer, esse familiar que não quer pode entrar com habeas corpus e o médico vai ter que responder aquele habeas corpus. Tá? Porque isso é uma limitação de liberdade. E se acontecer alguma coisa, esse médico pode ser preso, inclusive condenado, porque o juiz não é. O juiz manda prender, o cara morre, não acontece nada com o juiz. Mas com o médico vai acontecer. Pode ter certeza. Eles não pensaram nisso, é muito fácil, né? Porque a doutora falou aqui porque o crack, né? A gente sabe por que o crack, né? Quer dizer, esse livro aqui, inclusive, desse sociólogo que é um documentarista, ele ensina a fazer crack. Ele ensina. Ele mostra como que o crack nasceu em razão da proibição. Se não fosse a proibição, não existia crack, porque o crack é mais barato. Toda vez. O álcool mesmo, na época da proibição do álcool, tá? Na época da proibição do álcool, tinha álcools misturados, inclusive com gasolina, tá? Para poder vender, porque para poder mais fácil. E eles criaram lá nos Estados Unidos, até separei aqui, uma área onde os alcoólatras, como é que chama agora? Não, mais o alcoolista podia ficar lá usando o álcool, era Alcoolândia, devia ser. Né? Quer dizer, é tudo igual, tudo a gente repetindo, e a gente sempre na mesma coisa, repetindo a questão da proibição, achando que uma lei vai resolver tudo. Na Espanha, que é a experiência mais recente que eu conheço, que tem os clubes canábicos, quer dizer, além de ter sido só com relação à maconha, é clube, você tem que se inscrever, você tem que estar afiliado, você tem não sei o que dizer, só para classe média quem tem dinheiro. Quer dizer, o imigrante e o pobre que está na Europa vai preso ainda pelo... Quer dizer, é complicado, quer dizer, uma experiência não tem nenhuma experiência. Tá? Diminuiu o sistema prisional da Espanha, mas continua um sistema prisional só de pobre e imigrante. Quer dizer, pessoas excluídas, porque o imigrante não pode se filiar no clube canábico. Sabe? Porque esse é que é o problema. Quer dizer, a gente só pensa limitado porque a gente tem a proibição já como algo natural, como algo certo. Quer dizer, o Eduardo uma coisa que o Eduardo falou aqui, que
que eu gostei muito da fala do Eduardo. Eu só queria que ele depois falasse mais da experiência dele de aconselhamento para dependentes, quando ele se puder, porque é uma experiência que eu acho válida a gente ouvir aqui. E essa questão da proibição, as pessoas não pensam, olha, eu não penso que o envolvimento das pessoas com droga está acontecendo na proibição. Quer dizer, eu sou a favor da proibição porque eu me envolvi com droga. Sim, você se envolveu na proibição. O que a proibição adiantou? Nada. Aí o Eduardo falou, tem que proibir porque para inibir o uso. Depois ele disse, amedrontar não adianta. O jovem, né? Você falou do jovem, amedrontar não adianta. Mas é o que a gente está fazendo com a proibição, amedrontando. O que é uma lei penal? Só um amedrontamento. É um amedrontamento, é só isso. A lei penal é só isso. Sabe? Porque ela não prende todo mundo. A gente fica sempre naquele imaginário. É como o Homem das Cavernas, que desenhava lá a caça lá e botava ele matando a caça e saía para caçar achando que aquele desenho da caça ia ajudar ele a matar o bicho quando ele estava caçando. É mais ou menos isso que a gente faz com a lei. A gente cria uma lei e acha que aquela lei vai ajudar a resolver algum problema. Não vai resolver. Quer dizer, eu não acredito que... Outra coisa que eu gostei que o Eduardo falou foi dele ter falado que começou com o álcool. Porque o álcool, e todo mundo diz que a maconha que é a porta de entrada para todas as drogas. Não é o álcool. É o álcool, seja da maconha, seja de qualquer uma outra. Quer dizer, esse professor aqui tem um estudo da cocaína, diz que a cocaína não faz mal, tá? Nem 1/10 do álcool, desde que ela não seja misturada com álcool. A cocaína com álcool é uma bomba. É uma bomba. Quer dizer, ela potencializa a violência do álcool que eu falei, e o álcool potencializa da cocaína. Quer dizer, é uma bomba. Quer dizer, mas sem a gente saber disso, tá? Sem a gente saber disso, vamos ser radical assim, que eu acho que é o que vai acontecer, tá? Os Estados Unidos, todos esses aqui são professores dos Estados Unidos, só não tem um sim. A gente não tem nem metade, a gente não tem nem um centésimo dos livros que estão publicando nos Estados Unidos contra a guerra às drogas. Nem dá, porque eles estão vendo que estão gastando dinheiro à toa. Estamos gastando penitenciário, não está tendo dinheiro para tratamento, não está tendo dinheiro para crime. Por quê? Porque está construindo penitenciária. Tudo lotado e não adianta construir porque vai estar sempre lotado. Esses professores aqui são dos Estados Unidos, Colorado agora está com uma política de liberação, alguns outros estados, 13 estados dos Estados Unidos eu estou indo para o Colorado agora em outubro, justamente para um debate sobre isso. Quer dizer, eles estão liberando. Sabe o que vai acontecer? A gente que fica aqui, proíbe assim, proíbe assado, proíbe assim, proíbe assado, só proíbe isso, proíbe. Sabe o que vai acontecer? Os Estados Unidos, que determinaram a nossa proibição, vão liberar, vão fabricar, e a gente vai ter que comprar deles depois, porque depois eles vão deixar de comprar. Quando eles liberarem lá e estiverem fabricando monopólios de cocaína, monopólios de maconha, a gente vai comprar deles, porque a gente não vai mais poder. Eles mesmos vão mandar a gente liberar. É isso que vai acontecer. Sabe? Hoje em dia, os Estados Unidos jogou droga nas plantações de cocaína, de coca na Bolívia e na Colômbia, jogou tóxico para matando plantação de comida, matando plantação de alimento mesmo dos colombianos e dos bolivianos. E hoje em dia, existem 4 folhas de coca, tipo de folha de coca, que só tem nos Estados Unidos. A Colômbia e a Bolívia não conhecem mais essas folhas de coca, só tem nos Estados Unidos. 4 folhas de coca que só tem nos Estados Unidos. Então, é o que vai acontecer, a gente vai comprar deles, porque a gente fica discutindo, proíbe assim, proíbe assado, prende aqui, prende ali, prende acolá, quer dizer, e é isso que vai acontecer. Eu não sei se eu vou estar vivo nisso, mas a gente, é tudo monopólio, então vai acontecer. Marcos Alcides. A questão ideológica, a questão econômica é bastante interessante, né, levantada pelo Dr. Luiz. Antigamente, a propaganda, o glamour, ela está fumando, né, nos filmes da década de 40, 50, era glamuroso. Hoje não, o que representa o capital é somente o carro, a cerveja, né, a latinha de cerveja e uma mulher bonita. Várias mulheres bonitas. E essa eu chamo isso. Então eu percebo
que realmente não é a penalização, não é a lei que vai resolver a questão, é um convencimento. O cigarro, e aí talvez alguém possa me explicar, ou não sei se existe esse estudo, o cigarro diminuiu o consumo, né? Com uma propaganda maciça contrária ao cigarro, até propaganda por viés, né? Da pessoa ter que fumar lá fora com ventania, é sempre uma situação desconfortável para quem fuma, né? Ela é perseguida pelos colegas. Então, foi eficiente. Então, tem a questão da ideologia, da questão econômica que o doutor Luiz falou. Mas também, aí eu chamo também que o Eduardo ia começar a falar da rede de proteção. Então, a abordagem é muito eficiente, né? Bastante eficiente no sentido de convencimento. Mas se depois disso não se trabalha a rede de proteção, não se coloca continuidade, não existe uma política conjunta nacional, não existe uma força-tarefa, né, digamos assim, fica muito difícil essa solução. Parece que são incêndios, né? Vão apagar ali e corre todo mundo, né? O exército de Brancaleone. E é populismo também. Isso aí, se você vier com uma política mais elaborada conforme, por exemplo, a redução de danos, vão usar outro tipo de droga, mas não pode usar. Se o governador, o prefeito, de cara entrar com um discurso desse, ele não vai ser popular. Né? Então, o senso comum também reduz e as pessoas não procuram, pela educação, pela propaganda, superar esse senso comum. Então, o que fazer? Né? Essa questão, eu gostaria que o Eduardo pudesse aprofundar um pouco mais essa questão, explicar um pouco mais a questão da rede de proteção e essa questão ideológica. Até que ponto... por que o cigarro? Eu posso falar do cigarro? Por que ele e o restante não? É isso. Existe uma teoria. E a abordagem aqui Eu queria falar um pouco da teoria do cigarro. O cigarro é o seguinte: existe uma teoria psicológica que é o seguinte: quando ela é escrita fazendo referência à criança. Quando você pega uma criança e diz assim para ela, olha, não mexe nesse objeto aqui, porque senão você vai ficar de castigo. Você pode apanhar, você não vai mais sair com seus amigos, você vai perder a mesada, etc, etc. Várias punições rigorosíssimas para a criança. O que ela faz? Ela simplesmente bloqueia o desejo dela por aquele objeto. Bloqueia, tá? Mas o desejo continua. O desejo por aquele negócio continua. Ela sabe que tem uma punição muito grande. Mas o desejo dela pelo objeto continua. Quando você diz para uma criança assim, olha, por favor, mexa nisso aqui, seu pai não vai gostar, faça isso, sua mãe não vai gostar, a pessoa vai ficar chateada. Você pode até mexer, mas ninguém vai gostar que você faça isso. O que ele faz? Ele trabalha o desejo dela sobre aquele objeto. Então, esse desejo que ela tem por esse objeto, ela vai trabalhar para não mexer, porque ela sabe que vai deixar alguém chateado. Então, ela sabe que pode mexer, porque não vai ter nenhuma punição severa. Tá? Mas não vai mexer porque sabe que vai magoar, não sei o quê. Então ela vai trabalhar o desejo dela. O que aconteceu com o cigarro? Quando você não disse, olha, se você fumar o cigarro, você vai preso. Todo mundo ia continuar fumando. O desejo pelo cigarro não ia passar em prisão. A pessoa que comete o crime, ela não calcula, essa pena de 3 anos, esse aqui eu posso cometer, essa aqui é pena de 5, eu não posso. Não faz isso. A pessoa, a lei não serve para isso. Então o que aconteceu com o cigarro? Você tornou incômodo o uso do cigarro. Você fumar no restaurante não pode, você tem que fumar ali. Você, para com esse cheiro, Você tornou incômodo. Então a pessoa começou a trabalhar o desejo dela do cigarro e acabou diminuindo. Essa é só uma teoria, não foi eu que escrevi, está nos livros de psicologia. Eu queria saber da história do aconselhamento. Bom, o Marcos me perguntou da rede de proteção, o doutor Luiz do aconselhamento. É assim, os ambientes de tratamento para dependência química, né, a gente tem vários ambientes. Tem tratamento psicológico, o farmacológico, medicamentoso, os ambientes de internação, né, pode ser internação voluntária e voluntária, os grupos de autoajuda,
Porque é assim, você não pode fechar um pacote, não existe solução mágica. Você vai conversar com a pessoa e aplicar a ela uma abordagem mais adequada. Por exemplo, para mim, um cara de 40 anos, com a vida pronta, sou funcionário público efetivo, né, me tornei dependente de álcool, eu tive uma abordagem, né, basicamente medicamentosa e psicoterapêutica. Um cara que está na rua do crack, está dos 8 anos, hoje ele tem 18, esses 10 anos ele passou cometendo crime patrimonial para comprar droga. E ele só fez isso nesses 10 anos. É outra abordagem. Né? E nesse caso eu particularmente acho carece de uma internação, se for o caso, compulsória, sim. Porque eu não consigo ver como é que reconstrói essa pessoa sem ela se desintoxicar completamente no primeiro momento. Né? Porque não fez nada nessa faixa etária, nesse período, a não ser fumar pedra de crack, maconha e consumir tudo que é droga. Mas aí é outra questão. Aí, o que é o aconselhamento? As pessoas saem desse ambiente, é uma abordagem terapêutica, né, que eu acredito no potencial da pessoa de se recuperar e de mudar seu hábito. Eu chamo de aconselhamento, não é dar conselho, é caminhar com a pessoa para a recuperação. Porque nesses ambientes as pessoas saem, muitas, acreditando que estão curadas. Ou porque não tiveram informação suficiente, tá dentro, ou porque a maioria deles é a filosofia de Minnesota, lá dos 12 passos. Dizem para o cara, olha, você acredita que você é impotente perante a droga e se rende a ela. Ponto. Mas não diz o porquê disso. E não fornece subsídio para o cara, ferramentas, né, de enfrentamento para quando ele sair de lá. O alcoolista, principalmente, que é a droga lícita, tem tudo que é lugar. O cara não pode, quando ele sai do ambiente de tratamento, passar próximo num bar, voltar a conviver com os mesmos amigos, especialmente da ativa. Ou seja, resumindo, ele tem que mudar radicalmente a vida dele. E é radicalmente mesmo. Não tem meio termo, senão ele vai recair. Né? Se me perguntar o que você fez, Marcos, já bebi com o Marcos, ele sabe disso. Eu desenvolvi a dependência. Só um pouquinho. E não me chamaram. Eu desenvolvi a dependência que eu tinha falado. Ele não. Ele é um bebedor recreativo social. Por quê? Ele não preenche alguns requisitos, as causas, a etiologia da dependência, não desenvolveu a dependência. Eu desenvolvi. Então hoje eu não posso beber mais porque eu não tenho controle. Se eu tomar um gole, eu vou querer tomar 3 garrafas. E vou cair bêbado e se misturar com cocaína vira o inferno. Né? Então, nesse trabalho de aconselhamento, o que eu faço? Normalmente eu trabalho com pessoas que já estão motivadas, já estão no que a gente chama de fase de ação, que já passou pela contemplação, já estão querendo mudar. E eu instruo essas pessoas, né, nesse sentido. Cara, você não pode fazer mais aquilo. Porque as pessoas, elas recaem porque elas teimam em mudar o comportamento. Elas acham que só parou de usar droga e tudo bem. E não é. Ela tem que mudar tudo. Ela tem que procurar. Porque o que a droga faz? A droga gratifica a pessoa sem ela fazer nenhum esforço. Essa é a realidade da droga, é essa. Né? E o cérebro se acostuma com isso. Né? Então a pessoa tem que desacostumar o cérebro. A desintoxicação faz uma parte e a continuidade do processo de recuperação é outra. É o quê? O mesmo prazer que ele achava com a droga, ele tem que achar em outra atividade. Ele tem que... Cada ser humano tem a sua. Não é possível que o cara não ache uma coisa que ele gosta de fazer que seja tão prazerosa, nunca vai ser tão quanto usar a droga, mas que seja mais ou menos equivalente, vamos dizer assim. Isso é um aconselhamento. Eu ajudo a pessoa nesse sentido. Muitos me procuram porque, Eduardo, eu já recaí, eu não consigo ficar limpo. O cara está motivado, ele sabe que a droga está causando muito dano na vida dele, a família, tudo. E ele quer, mas ele não consegue. Né? Então a gente traça um plano de tratamento, um contrato terapêutico, ele pode até assinar esse contrato com a esposa, ele tem que ter a rede, vou falar da rede. Nesse plano de tratamento, tem que ter uma rede de proteção, porque sozinho o cara não consegue. Né? É muito difícil, porque voltamos para o álcool. Ninguém vai para crack, cocaína sem ser pelo álcool. É muito raro, você pode ter 1, 2 casos. E as pessoas que são dependentes só de cocaína, se elas não misturam com álcool, eu até sei de caso, porque parece que tem cara que usa cocaína recreativamente. Ele consegue fazer isso. Né? Consegue. A cocaína começou lá no movimento hippie, em Nova York, os caras usavam aquilo, os alcoólicos lá, para ficar ligadão, para poder trabalhar. Só usavam cocaína boa. Não a porcaria que tem hoje aqui.
Agora, quando mistura com álcool, aí descamba. Aí a pessoa fica 3, 4, 5 dias sem dormir e perde tudo. Né? Então, a rede de proteção. Aconselho o cara, não é dar conselho, é conversar, fechar esse plano de tratamento, um contrato terapêutico. E ele tem que estar inserido numa rede de proteção. O que é isso? Ou familiares, normalmente a esposa, o marido, os filhos, um amigo muito próximo. Pelo menos uns 6 meses, esse cara ele não pode mais ir a churrasco, a festa, a casamento, a nada que ele se fissura grave, creio. Né? Porque ele vai ter, como eu disse ali, o memória eufórica, ele não consegue controlar isso, ele recai. Eu já passei por isso com a minha mulher que está aqui. Eu tive a opção de não ir ao evento, porque eu posso dizer não vou. Porque eu acho que eu não vou me sentir bem, eu posso ficar e não vou. Ou eu vou, mas vou preparado. Eu forneço isso para os caras, as ferramentas de enfrentamento. Aí eu fui, eu sabia que eu ia